Já estamos online. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesta nossa mesa, né? A primeira mesa de duas que o Espaço Transdoc vai organizar e que integra a programação da 9ª Semana Nacional de Arquivos e do International Archives Week, do Conselho Internacional de Arquivos. E a mesa de hoje tem como título da prevenção à resposta, modelos de gestão de risco para acervos documentais. E nós teremos a presença de Stephen Scheffer e de José Luiz Pedorzoli Júnior. Mas antes gostaria de apresentar o Espaço Transdoc. Esse espaço, ele chama Espaço Transdisciplinar de Pesquisa e Práticas em Restauração, Digitalização, Preservação e Difusão do Patrimônio Documental da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Esse é o Transdoc UFSM. Ele integra, então, o Departamento de Arquivo Geral da UFSM e disponibiliza uma estrutura de equipamentos e um espaço transdisciplinar de cooperação entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, não só dos arquivos, mas também da química, da biologia, das relações internacionais e tantas outras, e disponibiliza esses acervos destinados ao acesso e à pesquisa para a instituição e para a comunidade. O espaço surge pós-enchente, né, que ocorreu no Rio Grande do Sul no ano passado, e desse evento, dessa catástrofe climática, surge o Espaço Transdoc como uma resposta, e hoje ele desponta aí nacionalmente como uma das infraestruturas mais modernas na área de recuperação e de arquivos, né, de documentos em papel. Então, para começar a nossa mesa oficialmente, né, eu convido o Stephen Scheffer. Deixa eu ver aqui. Olá, Stephen. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a tua agenda é bastante corrida, especialmente agora que tu tens trabalhado com esses acervos, né, e das enchentes também, e a gente sabe que o trabalho é bastante grande, então te agradeço por ter aceitado o nosso convite e estar aqui presente. Vamos falar um pouco do trabalho que tu vem desenvolvendo nessa área, né, mas também falar um pouco também da gestão de risco, desses modelos de gestão de risco, que a gente sabe que tu é um especialista nessa área. De todo modo, gostaria de pedir para tu se apresentar também, né? Eu tenho aqui um breve relato assim sobre o Stephen para os nossos convidados, para os nossos ouvintes aqui, né? O Stephen é natural da Alemanha, né? É conservador com ampla experiência em análise de risco e conservação preventiva. É especialista em resgate e recuperação de acervos documentais pós-enchente. E ele vai abordar as questões relacionadas à gestão de risco, tendo como plano de fundo o trabalho de salvamento dos documentos atingidos pelas enchentes no Museu Estadual do Carvão, no Rio Grande do Sul, né, e na Secretaria Estadual da Cultura, também do Rio Grande do Sul, destacando as técnicas inovadoras e os protocolos de emergência que ele vem aplicando junto com a sua empresa, sua equipe, aplicados nesse campo. Então, Stephen, muito obrigado, e a palavra é sua. Eu que agradeço. O especialista em resgate de acervos, eu posso ter me tornado durante esse último ano, porque eu fui contactado logo depois da enchente no Rio Grande do Sul acontecer e pediram orientações de o que fazer nessas situações. Eu fui adicionado em diversos grupos do tipo SOS, RS, e lá logo postei o que é mais óbvio e o que se aprende na gestão de riscos, especialmente pós-desastre de enchentes, que é quem pode que congele acervo de papel, né? Porque tem outras prioridades naquele momento. Não vai ter luz, não tem... Todo mundo perdeu bens, pessoas ou coisas muito piores. Então, os acervos são importantes, naturalmente, mas podem ser uma prioridade em segundo plano diante da perda de vidas e risco de vidas, etc.
Então, por isso existe essa regra e sugestão: congelem acervos de papel simplesmente para ganhar tempo e para já tirar eles do local de maior risco. Né? Isso, logicamente, depois da água baixar. E aí aconteceu que algumas instituições, de fato, congelaram acervos e passaram-se meses e depois, do nada, vou dizer, claro que houve essa discussão o tempo inteiro nesses fóruns, nesses grupos de WhatsApp, mas, de repente, as pessoas falam: olha, nós congelamos e agora? E eu realmente me deparei com a questão: e agora? O que se faz normalmente? Qual é o procedimento atual para acervos, especialmente arquivísticos, pós-enchente, pingando de molhados? E o que se faz? O que se faz é tipo uma distribuição, espalhamento e separação horizontal em espaços amplos com ventilação forçada. Então, a gente precisa, eventualmente, muito espaço para conseguir fazer isso. E com isso, então, eu me debrucei sobre uma solução diferente que permite secar acervos arquivísticos sem dissociação, ou seja, separação, e de forma verticalizada em vez de espalhamento horizontal. E com isso eu peço de iniciar a minha apresentação, por favor. Eu vou falar um pouquinho antes também sobre a questão papel, acervos de papel e umidade e acervos de papel e água. Como introdução, entendam como introdução ao assunto, porque a umidade do papel, tudo isso eu estou pensando há muito tempo sobre, e a gente também, na minha opinião, hoje temos uma abordagem não ideal, no sentido que hoje olhamos e monitoramos acervos de papel. E como aqui estamos num fórum de arquivistas, conservadores, etc., eu gosto de apresentar essa parte também. José Luiz, peço desculpas de ter tomado algum tempo seu. Não tem problema, estava tão interessante que eu resolvi, eu não vou nem falar do tempo para ele, vamos deixar, porque estava muito legal mesmo, é uma experiência inédita e que, por um certo modo, que bom que não houveram mais enchentes, né, até então, porque, claro, foi um caso catastrófico mesmo e de falta de política pública mesmo, e é por isso que a gente está aqui também falando um pouco sobre gestão de risco, e, né, porque ali a gente vê que o refilamento, por mais que seja uma técnica, como tu mesmo disseste, não muito convencional, basicamente foi necessário, porque ele ficou quase um ano o acervo parado, não haveria outra forma de recuperar, a não ser arrancar aquela parte dura e ter que poder folhear, né? Então, interessante, assim, parabéns pelo trabalho. E muito obrigado por compartilhar conosco. O pessoal que está online podem fazer suas perguntas, que ao fim da nossa conversa aqui, assim que o José Luiz falar, a gente vai abrir a mesa para debates, tá? Então, fiquem à vontade para trazer suas perguntas. Dando sequência aqui, então, eu convido para compor a mesa José Luiz Pedorzoli Júnior. Falei isso, é Pedorzoli Júnior. José Luiz tem formação em Química de Polímeros, com foco em materiais celulósicos e na conservação do patrimônio em papel. Trabalhou como cientista da conservação no Instituto Holandês do Patrimônio Cultural, até 97 a 2003, e no ICRON, de 2005 a 2008. Desde 2005, tem realizado um extenso trabalho internacional na área da gestão de riscos para o patrimônio cultural, incluindo novas metodologias e ferramentas, desenvolvimento de capacidades, pesquisa e sensibilização. De volta ao ICRON desde 2018,
José Luiz atualmente gerencia a unidade de planejamento estratégico e um portfólio de projetos envolvendo coleções patrimoniais, gestão de risco e desenvolvimento sustentável. O ICROM, para quem não sabe, é o International Center for Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, ou seja, centro, me ajuda, José Luiz, o Centro Internacional para Estudo da Preservação e Restauração de Bens Culturais. Bens culturais, muito bem. Muito obrigado, José Luiz, pela tua presença e por ter aceito o nosso convite também. E pode ficar... uma dúvida que eu tenho. Então, o ICROM, a sede do ICROM é em Paris, certo? Roma. Não. É em Roma. Essa era a pergunta, porque eu achei que era em Paris e que você estava sediado em Roma, mas não, o ICROM fica em Roma também. Existe o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, que às vezes é confundido com o ICROM, cuja sede é em Paris. Pode ser isso, pronto. Então tá bom. José Luiz, pode ficar à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Jonas, pelo convite. Quero agradecer também a organização, né, por essa oportunidade de participar dessa conversa aqui hoje sobre o tema de gerenciamento de riscos, né, sempre oportuno e, às vezes, é um tema que emerge, né, em função de certos eventos, como a enchente aí no Rio Grande do Sul, né, vem mais à tona, fica mais importante. Às vezes, quando passamos algum período sem eventos catastróficos, a tendência é esquecermos, né, e nos preocuparmos com outras coisas. O ponto principal da gestão de risco é não nos esquecermos, né, e fazer esse processo, estar sempre atento aos riscos, mesmo que não esteja acontecendo nada, mas pode acontecer nova enchente, vai acontecer nova enchente, não sabemos exatamente quando, mas vai ocorrer, né? Então é bom a gente se preparar, e essa é a ideia, então, por trás da abordagem do gerenciamento de risco. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre uma metodologia que foi desenvolvida aqui no ICROM, que a gente vem promovendo, e depois a gente pode continuar a conversa. Mas eu gostaria de iniciar, complementando o que o Jonas disse. Então, o ICROM é uma organização chamada intergovernamental, né? A gente trabalha para 138 países membros, inclusive o Brasil, obviamente, e a missão do ICROM é, então, conservar e promover o patrimônio cultural em todas as suas formas, móvel, imóvel, tangível, intangível, etc., para o benefício de todos, né? A missão aqui da instituição. E como parte dessa missão, a gente trabalha também na área de gerenciamento de risco ou gestão de risco para bens culturais. Eu vou apresentar uma metodologia aqui que a gente vem utilizando, foi desenvolvida já há uns 20 anos, mas a gente ainda vem utilizando. E eu gostaria de começar, então, antes de falar especificamente do risco aplicado ao patrimônio cultural, de termos uma definição operativa, né, que a gente se coloque de acordo aqui, o que é o risco, né? Se a gente puder passar para o próximo slide. Então, o risco, uma definição que eu gosto de adotar, né, é a chance que aconteça algo causando um impacto sobre os nossos objetivos. Normalmente, esse impacto é negativo, né? Existe o risco também, o risco positivo de ganhar na loto, na Mega Sena, mas aí quando o impacto é positivo, normalmente, né, a terminologia usada é oportunidade. Então, o risco, normalmente, a gente está falando de impactos negativos e é a chance de acontecer algo que causa um impacto negativo sobre os nossos objetivos. Próximo, por favor. Então, nessa definição, há 3 elementos principais aí que temos que ter sempre em mente quando pensamos em risco. A chance de acontecer algo, se pensarmos na enchente de grandes proporções, né, que afetou o Rio Grande do Sul. Qual é a chance disso acontecer? Uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 50, 100 anos? Agora, com as mudanças climáticas, essa chance deve aumentar. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Esse é um aspecto importante do entendimento do risco. E o segundo aspecto é, se isso acontecer, qual vai ser o impacto, né, desse evento ou desse acontecimento sobre os nossos objetivos? No caso específico nosso, o objetivo de preservar, né, os acervos documentais para a posteridade.
né? Se acontecer uma nova enchente, qual vai ser o impacto dela sobre esse objetivo nosso? E idem, né, para outros tipos de risco, e fora do setor do patrimônio também. Essa é uma definição geral. Então, para consolidar aqui, sempre que pensarmos em risco, né, a gente tem que pensar, levar em consideração tanto a chance daquilo acontecer, quanto o impacto esperado daquilo sobre, obviamente, né, o objetivo, o material de interesse, ok? Podemos avançar, e aqui eu vou colocar um exemplo para reflexão, antes de entrar na área do patrimônio. Imagine que vocês sejam os gestores da humanidade, né? O seu acervo são todas as pessoas no mundo. E aqui, então, tem alguns perigos, né, que podem afetar esse objetivo que eu coloquei aí em cima. Que imagine que o seu objetivo como gestor da humanidade fosse evitar a morte de pessoas a nível planetário. E aí, esses são alguns perigos, algumas ameaças que podem impactar negativamente, né, nesse nosso objetivo. Peço que vocês pensem durante uns 15 segundos, se vocês fossem os gestores da humanidade e dados esses perigos potenciais aí, em relação ao objetivo que está lá em cima, qual seria a prioridade número 1 de vocês? Se vocês tivessem um orçamento, tivessem que fazer, investir recursos, né, na prevenção de um desses aspectos aí, qual seria a sua prioridade número 1? Vou dar 3 segundos para vocês darem uma olhada e anotarem qual é a resposta de vocês como gestores de risco para a humanidade. Qual seria a sua prioridade número 1? Ok. 3 segundos. Foi fácil, foi difícil, não temos informações suficientes, há outros perigos ainda. Esse é um contexto da gestão de risco, né? E um aspecto importante que nos ajuda a entender melhor cada risco e fazer a gestão é a parte de dados e informação, dados estatísticos e conhecimento a respeito de cada um dos perigos. Pode a gente passar para o próximo slide. Aqui estão alguns dados adicionais, né, mais específicos, relacionados a cada um daqueles perigos lá que estavam no slide anterior. Chama atenção aqui, antes vou voltar um passo. O número que vocês estão vendo aí, né, na frente de cada um dos perigos é o número de mortes por ano causado por cada um deles. Por exemplo, doenças cardiovasculares a nível mundial causa 17 milhões e meio de mortes por ano. Tabagismo, 7 milhões por ano. Acidente automobilístico, 1 milhão e 300, etc. O Covid aí estava em 4º lugar, esse dado é do ano 2020. Tá? Hoje, o Covid causa muito menos mortes que 1 milhão por ano. Então, o Covid, hoje, se a gente fosse atualizar para 2025, esse dado aí desceria bastante na escala, né? Então, o nível de prioridade ia ser diferente. E daí a importância, então, de fazer um monitoramento contínuo, né, do contexto e das ameaças que impactam sobre os nossos objetivos. Então, com essa informação aqui, por exemplo, nesse exemplo, fica óbvio que a prioridade número 1, né, para a gente prevenir ou para alcançar melhor aquele objetivo é doença cardiovascular. Quem pensou no meteoro, impacto daquele meteoro, mega meteoro que ia destruir a humanidade, né, o impacto dele é enorme, mas a probabilidade é muito baixa, da ordem de um impacto a cada 100 milhões de anos. E isso a gente vê refletido no nosso dia a dia. Por exemplo, quem é que sai de casa de manhã e fica preocupado em morrer porque vai cair um meteoro? Ou quem tem medo de entrar no avião? Somos poucos. Agora, quem é que se preocupa em ter uma dieta mais saudável, em exercitar, né, atividades que previnem as doenças cardiovasculares? Né? Já é um número maior. Então, implicitamente, a gente já faz um pouco dessa gestão de risco, mas esse tipo de dado específico, estatístico, é muito importante para fazer a gestão. Próximo, por favor. Então, para ilustrar e para consolidar, o risco é a combinação da chance de acontecer algo e do impacto daquilo acontecer. Exemplo, morte durante acidente aéreo, causado por acidente aéreo. O impacto, quando ocorre um acidente aéreo, normalmente é catastrófico. Qual que é a chance de acontecer? Muito baixa. Né? Quem é que não viaja de avião aqui por medo de morrer num acidente? São pouquíssimas pessoas. A maioria de nós aceita o risco porque ele é baixo. Entramos no avião sem problema, mesmo sabendo que o impacto é catastrófico.
Tá? Então, quando pensamos risco para o patrimônio por qualquer tipo de evento, e vamos falar deles, pensamos sempre na chance de acontecer aquele evento e qual vai ser o impacto. O risco é a combinação desses dois elementos. Próximo. Então, agora trazendo o mesmo raciocínio para o setor do patrimônio, para o setor dos acervos documentais. De forma semelhante ao exemplo anterior, gestores da humanidade, agora se coloquem como gestores dos acervos documentais brasileiros, em um arquivo, ou em vários arquivos, né, uma cidade, município, etc. Aqui, mostrando alguns perigos potenciais que podem impactar negativamente no nosso objetivo de preservar e dar acessibilidade, dar acesso a esses acervos. Né? Imagine que você seja agora um gestor de um arquivo. E aqui estão alguns perigos comuns. O vandalismo, o ataque por insetos, as enchentes, né, que o Stefano nos mostrou muito bem. Contaminação por fundo, roubo, a degradação química, né, infestações por praga, danos por manuseio inadequado. Se vocês têm um orçamento limitado, e é o caso da grande maioria das nossas instituições, qual seria a prioridade de investir, né, de alocar esses recursos para atender ao objetivo da preservação a longo prazo e acessibilidade desses acervos? Onde que vocês colocariam o dinheiro? Qual seria a prioridade número 1? Essa é uma pergunta que eu sempre faço quando eu tenho a oportunidade de conversar com gestores de acervo. E ainda, continuando a conversa, eu pergunto, mas você faz essa priorização segundo quais critérios? E aí a resposta normalmente não existe. Né? Não é claro quais são os critérios adotados na gestão desse acervo para priorizar a alocação de recursos no sentido de preservar e garantir acessibilidade. Né? É muito achismo, é experiência profissional, né? É o modismo. Teve uma época que comprar câmera de segurança, instalar sistema de segurança CCTV era a moda, todo mundo estava fazendo isso. Agora, por exemplo, na sequência de um evento catastrófico de enchente, eu imagino que a prioridade número 1, a atenção maior esteja voltada à prevenção e remediação de danos por enchentes, que faz sentido. Mas e os outros perigos? Eles não desaparecem. E como que a gente pode adotar critérios que nos permitam, não de forma bem embasada, estabelecer prioridades e otimizar o uso do recurso público para fazer a gestão do risco para esses acervos? Essa é uma pergunta fundamental para quem trabalha com acervos. Próximo, por favor. Então, só para ilustrar, no caso de roubo, qual que é a chance disso acontecer no contexto específico onde está armazenado aquele acervo? Né? Quantos itens normalmente são furtados ou roubados? Qual vai ser o impacto em termos da perda de valor para aquele acervo? Próximo. Só para ilustrar alguns exemplos. Se pensarmos no incêndio, né? Qual é a chance de acontecer um incêndio no nosso museu? Quais são as estatísticas nacionais de incêndio afetando o patrimônio cultural? E se ocorrer um incêndio no meu arquivo, qual é o impacto? Né? Ele vai se propagar facilmente? Ou eu tenho compartimentação, corta-fogo, eu tenho sistemas de resposta? Qual vai ser a magnitude do impacto? Próximo, por favor. E enchente, obviamente, para relembrar, né? Qual que é a periodicidade das enchentes de grandes proporções no Rio Grande do Sul? Eu me lembro, né, em 41, parece que houve uma grande, em 1941. Então, estamos aqui há 80, 100 anos. Será que é uma vez a cada 100 anos? Que essa é a probabilidade, né, de período de recorrência de um evento desse? Com a mudança climática agora pode ser mais frequente. Quando vai ser a próxima? Temos que estar preparados. E o impacto, né, que o Stefano também muito bem já ilustrou, né, se ocorre um enchente, um evento desse tipo, qual que é o impacto? Lembrando que o impacto varia se o perigo está relacionado ao fogo, à água, né, ao furto, ao manuseio, às forças físicas. O tipo de impacto varia também. O fundamental é que a gente não se concentre exclusivamente em um risco ou em alguns riscos, mas que faça uma abordagem abrangente, né, para ter todos os riscos no nosso radar e poder fazer a gestão. Essa que é a ideia, né, fazer uma identificação, uma gestão abrangente dos riscos para o acervo, não ficar só focado em 1, 2 ou 3, porque deixar de prestar atenção nos outros, né, é perigoso, porque tudo pode acontecer, um incêndio, um furto, uma enchente. Então, temos que estar atentos. Próximo, por favor.
Então, para um pouco trazer essa abordagem, essa metodologia para o nosso setor, né, e divulgar isso, o ICRON, em 2016, se não me engano, esse é 2018, o original 2016, lançou essa publicação que eu recomendo, né, a leitura, está aí o link, mas vocês podem fazer o download grátis, né, no site do ICRON, né, que apresenta a metodologia, como fazer a gestão de risco, no caso patrimônio museológico, mas é aplicável para todo tipo de acervo, né? E aí eu vou mostrar alguns aspectos principais dessa abordagem agora. Então, próximo, por favor. Aqui está, eu estou tirando imagens que tem lá dentro dessa publicação, o processo de gestão de risco. Lembrando que isso não foi alguma coisa que o ICRON inventou, esse processo já existe em normas técnicas internacionais, né? Quem é familiar com as normas ISO, né? Existe a norma ISO 31000, que ela é própria para a gestão de riscos, e ela apresenta esse processo aí, onde primeiro a gente estabelece o contexto onde vai ser feita a gestão de risco, depois faz a identificação abrangente dos riscos, a fase de identificar. A gente analisa os riscos para ver o tamanho de cada risco, né? Qual que é o tamanho da chance do impacto de cada um desses perigos se materializar e quantifica isso. Depois comparamos para priorizar e, uma vez identificadas as prioridades e os riscos que não são aceitáveis, lembrando que sempre há riscos que podemos aceitar, né? Eu vou voltar aqui ao exemplo da viagem de avião. Cada vez que a gente faz uma viagem de avião, a gente está aceitando um risco, né? Então, há riscos para o acervo também que podem ser aceitos, né? E aí, a partir da identificação do que é prioritário e dado o orçamento disponível, né, a gente pode, então, desenvolver alternativas para reduzir esses riscos. Obviamente, tem que monitorar, é um processo contínuo, tá? Então, esse é o processo, mais uma vez, que veio da norma internacional ISO 31000, gestão de risco geral, e fizemos adaptações, então incluímos algumas ferramentas que eu vou mostrar para adaptar essa metodologia ao nosso caso, né, de gestão de acervos culturais. Próximo, por favor. Então, um aspecto importante que trata de conhecer o contexto onde vai ser feito o gerenciamento de risco é o que a gente chama de valoração do acervo. No sentido de que, lembrem dos acervos aí que o Stefan mostrou na apresentação dele, né? Em quase todos os acervos que eu conheço, imagino em todos os acervos, há componentes daquele acervo que têm uma importância relativa maior que outras, por seu valor histórico, por sua raridade, por autoria, valor legal, às vezes no caso de arquivos. Então, há uma diferença de valor, de importância relativa entre um fundo A, um fundo B, um fundo C, ou, no caso de biblioteca, né, as coleções especiais, obras raras em relação à coleção comum. Então, tem sempre essa diferença de valor relativo entre os componentes do acervo. É importante compreender e, se possível, quantificar essas diferenças relativas, porque um grande número de riscos não afeta a coleção inteira. Vamos voltar, por exemplo, no caso da enchente em Porto Alegre. Né? Imagino que alguns arquivos, alguns acervos, parte do acervo, por exemplo, estivesse no subsolo. E outra parte do acervo estivesse no primeiro, no segundo andar, numa parte mais alta que não foi afetada pela água. Né? A parte afetada pela água, né, que obviamente no nível, até onde o nível que a água chegou, quanto que ela representa do valor total daquele acervo? Né? Estavam ali os fundos, os documentos mais importantes do acervo, ou aqueles de importância relativa menor, por exemplo, o caso dos tesouros do acervo, estarem armazenados em um lugar mais seguro, mais alto. Então, essa compreensão da distribuição de valor no acervo é importante até para definir onde armazenar, como armazenar, onde priorizar a alocação de recursos, etc. Esse é um trabalho que a gente fez, acho que foi por volta de 2015, com o Arquivo Nacional, para fazer a valoração dos quase 1.400 fundos do Arquivo Nacional. Acima à esquerda, vocês estão vendo em cores diferentes as diferentes coleções do acervo. Né? Os códigos do Judiciário, por exemplo, à direita, da Biblioteca,
COPAC, documentos raros, o acervo sonoro, os fundos privados do Executivo Legislativo, etc. Cada linhazinha dessa que vocês veem em vertical aí é um fundo do Arquivo Nacional, e as cores, mais uma vez, estão mostrando os fundos em suas diferentes coleções. A altura de cada linha, né, de acordo com a metodologia que a gente adotou, representa a importância relativa de cada fundo em relação aos outros fundos. Ou seja, acervos que têm, né, os fundos que têm uma importância relativa alta, por exemplo, pegando um aqui de importância relativa 1000, tá? Na escala horizontal, comparando com outros aqui da imagem em movimento, hoje a média tem uma importância relativa de 400, tá? Então, esses fundos, cuja importância relativa é 1000 nessa escala, que eles são 2,5 vezes mais importantes que a média, né? E da mesma forma para os demais. Então, é possível, através dessa metodologia, identificar quanto que cada fundo vale mais ou menos, segundo os critérios definidos pelo Arquivo Nacional, de valor histórico, valor legal, né, valor social, etc. Os critérios são definidos caso a caso, né? E aí é possível também determinar, dentro de cada coleção, né, do Judiciário, do Executivo, quanto que cada coleção encerra do valor do acervo, não da quantidade de documentos, mas do valor, da importância relativa daquela parte do acervo. Se nós olharmos esse diagrama de Pitts aqui, por exemplo, né, nós vemos que os fundos do Judiciário, que estão representados aqui em vermelho, representam mais ou menos 26% do valor do acervo, da importância do acervo do Arquivo Nacional. Né? O Executivo Legislativo, 24%, e assim por diante. Então, qual que é o raciocínio aqui? Se houver um evento, por exemplo, uma enchente ou um incêndio no Arquivo Nacional, e todos os fundos da coleção do Judiciário forem destruídos ou afetados, a fração do valor do acervo do Arquivo Nacional impactada por esse evento, no caso do Judiciário, é da ordem de 26%. Se fosse, por exemplo, o acervo aqui de documentos raros da COPAC, né, o impacto em termos de fração do valor do acervo afetado, seria da ordem de 9%, ou seja, 2,5, 3 vezes menos impactante. Então, essa é a ideia com a valoração, né, mostrando um exemplo aqui do Arquivo Nacional, e mais adiante vou mostrar como isso é usado para fazer a quantificação do risco. Próximo, por favor. Então, uma vez compreendido bem o contexto, né, a próxima etapa é identificar todos os perigos de forma abrangente, eu já mencionei isso. Então, aqui à esquerda está uma ferramenta conceitual que nos permite pensar nos diversos tipos de perigo, né, das forças físicas, de manuseio, do manuseio ao terremoto, furto, vandalismo, o fogo, o incêndio, a água, as pragas, os poluentes de diversos tipos, a luz e a radiação ultravioleta, as condições de temperatura e umidade relativa inadequadas, e a dissociação, fazendo essa varredura, a gente consegue identificar, né, de forma abrangente os perigos para o acervo. E do lado direito, esses perigos eles podem se originar em diversas camadas de envoltório, pode ser bem próximo ao documento, por exemplo, uma embalagem inadequada, né? Pode ser problema a nível da sala onde está guardado o acervo, que não tem a segurança necessária, ou a nível do próprio edifício, com problema de infiltração de água de chuva, né? Ou ao nível do entorno, proximidade com corpos d'água, né? No caso de Porto Alegre, da enchente. E a nível de região, é mais a nível de se a região é sísmica, o tipo de clima, etc. É importante também buscar as potenciais fontes de perigo nas diferentes camadas de envoltório do acervo. Com isso, a gente garante a identificação abrangente. Uma vez identificados os riscos, então, a ideia agora é, ok, temos a lista lá, 50 perigos para o acervo. Qual que é a prioridade? Aí voltamos àquele exercício inicial. Tem vários perigos, né? Como é que a gente vê o tamanho relativo de cada perigo desse? Qual que é o maior risco? Quais são os maiores riscos? E aí, então, a gente desenvolveu uma escala numérica básica que olha praticamente qual que é a chance de acontecer aquilo, um roubo, né, um furto, uma enchente, qual que é a chance de uma infestação, obviamente no contexto específico de cada acervo, e no caso aconteça, qual seria o impacto? O impacto ele tem dois componentes. O primeiro componente é qual que é a parte do acervo que vai ser afetada pelo risco? É o acervo inteiro?
ou vai ser só aquela parte que estava armazenada no subsolo, ou só alguns documentos, né, que vão ser furtados, por exemplo. Então, qual que é a fração do acervo afetada em cada caso e quanto que ela representa do valor total do acervo? Aí eu volto ao exemplo do Arquivo Nacional. E naqueles itens afetados, qual que é a severidade, qual que é a gravidade do dano? É perda total? No caso do incêndio, por exemplo, se queimar tudo, o dano é bem mais severo que no caso do molhamento, como mostrou o Stefan aqui, que é possível recuperar, né? Então, a gente pensa quanto do acervo que é afetado e naquela parte afetada, qual que é a gravidade do dano ou da perda. Então, quantificando esses 3 componentes que a gente chama de A, B e C, né? A para a chance de acontecer, ou seja, a frequência, a probabilidade de acontecer uma nova enchente, um novo incêndio, né? Uma infestação, ou se a gente estiver falando de danos acumulativos, como a degradação química do papel, eu vou mostrar um exemplo, qual que é a rapidez com que isso acontece em determinadas condições de temperatura e umidade relativa, né? E acontecendo isso, quanto do acervo que é afetado e qual que é o grau de dano nos itens afetados. Quantificando esses componentes, a gente consegue quantificar, medir o tamanho do risco em termos de perda de valor esperada no acervo por unidade de tempo. Por exemplo, se não fizermos nada nessa situação aqui de risco de inundação, isso é equivalente a perdermos 1% do valor do acervo por ano. Né? É a métrica que a gente usa para quantificar. Muitas vezes o pessoal, então, mas eu não tenho dados. Como é que eu vou, né, estimar a frequência de ocorrência de enchente, de furto, de roubo, etc? É muito fácil. Eu vou mostrar um exemplo aqui que foi feito para museus, e aqui fica a sugestão para vocês do setor de arquivos, né, a nível municipal, a nível estadual, até a nível nacional. Eu sempre sugiro isso, né, para fazer essa coleta de dados estatísticos. Esse é um trabalho feito com o IBRAM, acho que foi em 2014, envolvendo, na época, eram 30 museus do IBRAM, onde consultamos a memória institucional de cada museu, perguntando a cada museu, pense nesses tipos de eventos negativos, o furto, o roubo, ataque por roedores, infestação por pragas, infiltração de água de chuva. Fizemos a lista daqueles perigos e perguntamos a cada museu, na sua memória institucional, e a memória institucional de cada instituição varia, 10 anos no passado, 20, né? Depende muitas vezes da idade do funcionário mais antigo naquela instituição. Para cada instituição, considerando a sua memória institucional, quantas vezes ocorreram cada um desses tipos de problema. Então, por exemplo, um determinado museu falou, eu tenho 10 anos de memória institucional, nesses últimos 10 anos, a gente observou aqui 2 eventos de infiltração de água de chuva que danificaram o acervo. E houve também um evento de dano a uma peça do acervo que por má manipulação da equipe, né? Acidente na manipulação. E cada museu proporcionou essa informação e depois nós juntamos isso tudo e consolidamos esse dado que a gente chama de memória institucional coletiva. Então, foram lá... acho que foram 800 anos, anos de memória institucional conjunta, e a partir daí a gente pôde obter uma média da frequência de ocorrência desses eventos mais comuns naquela população de museus do IBRAM. Voltando aqui à tabela. Se eu sou um museu do IBRAM, ou na época, né, em média, eu observo um evento de ataque de inseto, normalmente cupins, no meu acervo, uma vez cada 3 anos. Então, já é a frequência média. Eu observo, né, como parte dessa população de museus, um evento de dano ao acervo por infiltração de água de chuva, em média, uma vez cada 8 anos. Um evento de vandalismo a cada 26 anos, em média. Né? Um evento de dano por inundação do entorno, em média, a cada 141 anos e assim por diante. Essas são estatísticas, não são ideais, exatas, mas são boas o suficiente para a gente voltar, né, nessa quantificação aqui de frequência ou probabilidade de eventos e fazer uma primeira análise do risco usando a escala. Eu não vou me ater aqui às escalas, né, mas praticamente a gente quantifica, né, usando informação desse tipo, com que frequência cada um desse tipo de evento acontece, é o componente A, e imaginando que isso ocorra
né, mais provavelmente, quanto do acervo vai ser afetado. Há riscos que afetam um objeto ou dois, né, ou poucos, tipo um furto oportunista. Há outros riscos que afetam uma grande parte do acervo, por exemplo, uma enchente, né, ou um incêndio de grandes proporções. E quantificamos também, né, imaginando, vislumbrando o tipo de dano entre o agente de deterioração e o acervo, qual vai ser a severidade do impacto. À esquerda, a gente tem os números para pontuar isso, e à direita, a interpretação, que é a escala de MR, ali, de magnitude do risco, né, onde o valor máximo que vocês estão vendo lá em cima é 15, que significa todo o acervo perdido em um ano. É o risco mais extremo que tem, né? Nunca vi acontecer em casos de guerra, por exemplo, hoje em dia na Ucrânia, é possível ter risco dessa magnitude, né? E aí, à medida que a gente vai quantificando chance e impacto, cada risco vai ter o seu valor associado. A última coluna à direita é a interpretação, né, da perda esperada no valor do acervo por unidade de tempo, e isso nos permite, então, né, conforme esse resultado do trabalho que continua a ser feito no Arquivo Nacional, priorizar, né, vocês estão vendo à direita aí, o que a gente chama um gráfico de tornado, né, onde na parte superior estão os riscos de maior magnitude, né, a barra cinza indica e o número é o valor de MR, e aí eles vão em sequência decrescente, mostrando do maior para o menor, né? E isso ajuda a priorizar. Voltando lá, se você a gente tem um orçamento limitado, onde priorizar a alocação de recursos? Nos riscos mais altos ou nos riscos inaceitáveis, né? Muitos desses riscos aqui, para o Arquivo Nacional, foram aceitáveis, ou seja, não é prioridade fazer nada agora, né? Ou nem no médio prazo. Então, vamos nos concentrar nos riscos de grande magnitude. Essa é a ideia. Eu vou mostrar um exemplo aqui, que no caso do arquivo, eu acho muito interessante comparar dois riscos. Vocês eventualmente, podemos colocar a enchente também, só para ilustrar rapidamente como funciona isso. Eu imagino que eu sou o gestor de um acervo arquivístico e eu estou comparando, estou preocupado com o risco de incêndio e o risco de degradação química do acervo, que é o papel de pasta de madeira, aquele papel ácido que vai ficar quebradiço. Tá? Então, como é que a gente quantifica isso? Desculpa. Então, no risco de incêndio de grandes proporções, né, eu, baseado nas estatísticas nacionais e internacionais, eu tenho uma probabilidade aí, em cada período de 30 anos, a chance de acontecer um incêndio de grandes proporções de 10%. Esse é o dado que eu vou usar, e eu vou lá na tabela, meu componente A, tem uma pontuação para aquilo lá. No caso da degradação, e esse incêndio aí, porque eu não tenho compartimentação porta-fogo, eu não tenho sistema de supressão de incêndio automático, então o cenário mais provável é que esse incêndio, se ele começar, ele vai afetar o meu acervo inteiro. O outro risco é o risco de degradação química do acervo, grande maioria papel ácido de pasta de madeira, né, com a colagem ácida. A gente sabe que é chamado até de fogo lento, né, um processo de deterioração química, e nos próximos 200 anos, dada a idade já desse acervo, que esse acervo vai estar tão fragilizado, né, que ele não vamos conseguir mais manusear ou acessar isso sem causar grandes perdas. Então, o acervo praticamente vai estar inacessível daqui a 200 anos. Isso é passivo de comparação, né, pegando a probabilidade do incêndio, 10% a cada 30 anos, vai afetar o acervo inteiro, e a perda de valor por fogo normalmente é muito grande, né? E no outro caso ali, a degradação química, que não é um evento extremo, né? Não é um evento assim que vai aparecer na mídia, mas está acontecendo todo dia. Todo dia nossos acervos documentais estão se deteriorando aos poucos, né? Obviamente aqueles em papel ácido, tá? De pasta de madeira. Daqui a 200 anos, 250 anos, tá? A grande maioria desses acervos nossos vai estar quebradiço ao ponto de praticamente não poder ser mais manuseado. O que vamos fazer a respeito? Então, são dois riscos de alta magnitude, mas vocês veem ali na escala, né, que nessa avaliação o risco de degradação química é até um pouco maior, né? São comparáveis, vamos dizer assim. Mas para mostrar que não são só os eventos catastróficos que ganham mídia,
são importantes no caso de acervo documentário. Esse processo de deterioração química do papel é muito importante. O que vem sendo feito a respeito? Né? O que o Brasil vem fazendo a respeito disso? Daqui a 200, 300 anos, essas coleções praticamente não vão estar mais acessíveis. Né? O que vai ser feito agora? E para mostrar, aqui eu já estou acabando, um exemplo que eu gosto de usar para ilustrar, praticamente o pessoal da área de arquivo que eu conheço, ótimos amigos, né? Mas às vezes existe um pouco uma obsessão contra essas caixas aí de cartão, essa caixa marrom, né? De cartão ácido, né? Porque vai danificar o conteúdo e vai destruir o papel que está lá dentro, etc, etc, etc. Se a gente fizer uma análise mais detalhada, né, especialmente nesses casos, como vocês estão vendo na foto, aí, que os documentos têm uma camada, né, uma outra folha de papel entre o documento e a caixa, mas mesmo se não tiver, né, o único dano observável ao longo de vários anos, décadas, né, de evidência coletada é a folha de papel que está em contato direto com o interior da caixa, fica mais amarela, um pouco mais ácida. Os outros documentos no meio, nenhum efeito observável, né? Então, são dois documentos, né? Um efeito que não é tão grave quanto o incêndio, nem tão radical quanto, né, a fragilização pela degradação química. O próprio papel que está aí dentro já é ácido, então a deterioração dele, por si só, intrínseca, já é bem mais forte que qualquer problema de estar nessa caixa, e muitas vezes a priorização do arquivo é: vamos trocar as caixas, vamos reacondicionar o acervo em caixa de cartão alcalino, ou aquela caixa de propileno corrugado, e deixando de lado o risco de incêndio ou outros perigos muito grandes. Então, só para ilustrar esse risco aqui que apareceu na escala de magnitude 8,5, tá? Comparado com o risco de incêndio, por exemplo, que é 12,5 na magnitude, então uma diferença de 4 pontos, corresponde a um fator de 10.000 vezes. Então, nesse caso aqui, hipotético que eu ilustrei, o risco de incêndio ou o risco de deterioração química pela própria composição do papel, ele é 10 a 30.000 vezes maior que o risco que qualquer caixa de papelão ácido possa colocar para o acervo. Então, é importante, mais uma vez, considerarmos todos os perigos de forma abrangente. Para finalizar, uma vez que a gente identificou e priorizou os riscos, agora chega a parte de o que nós vamos fazer para reduzir esses riscos, né? E aqui tem a parte de prevenção e a parte de resposta. E é importante considerar sempre as duas e ter essa redundância, certo? Então, é uma escala lógica, que vocês estão vendo aí embaixo, de evitar o que puder ser evitado. O exemplo óbvio aqui é não armazenar acervo no subsolo. Porque se houver uma enchente, né, a água sempre vai para o subsolo. Então, se o acervo não está armazenado no subsolo, é uma forma de evitar. É fácil, né, relativamente fácil, tem que achar o espaço alternativo. A próxima sequência lógica, se não der para evitar, o próximo passo é bloquear, né, aquele muro lá de Porto Alegre, para bloquear a água do Guaíba, né, que não funcionou. Né? A ideia era bloquear ali, né, caixas ou invólucros impermeáveis, né, bloquear salas de acervo com porta corta-fogo. Então, tem várias estratégias. Você pode bloquear a nível do item, pode ser a nível de mobiliário, a nível da sala, até a nível do edifício, né, do entorno, etc. Detectar a presença desses perigos, detectar a umidade relativa, temperatura, detectar a presença de insetos e roedores, detetor de fumaça, câmera de segurança, detectar esses perigos, monitorar e, se for detectado um problema, responder. Né? Aí já vem a parte de resposta. Brigada de incêndio, resposta à tentativa de furto, se for detectada uma infestação, como que a instituição responde, etc. E, por último, né, a recuperação, como nos mostrou muito bem ali, o super trabalho que vem fazendo o Steph, né, mas nessa sequência lógica ali, é o último passo, digamos. Não é? Melhor prevenir do que remediar. Mas se as medidas preventivas não forem suficientes, temos que estar preparados também para recuperar e minimizar a perda. Eu vou parar aqui, vou deixar só essa pergunta aqui para o pessoal, para provocar um pouco o pessoal da área de acervo documental, né, instalar sprinkler em área de guarda de acervo. Sim ou não?
Obrigado pela atenção, desculpa a demora aí e prazer continuar a conversa na sequência. Eis a questão, cadê? Eis a questão, né? Sim ou não? Canos, encanamentos, água passando no acervo. Bom, muito obrigado. Análise de risco ajuda a responder. Pronto. Então temos aí um mecanismo, uma metodologia para nos ajudar a responder. Muito obrigado, José Luiz, pela tua fala, muito generosa, assim, pela disponibilidade de vocês dois e pela fala generosa dos dois, assim, trazendo detalhes para a gente. E eu, particularmente, trabalho quase 20 anos já em arquivos, né, com a arquivologia, por assim se dizer, e eu gosto de, sempre que eu proponho algum evento, proponho alguma atividade, eu gosto de trazer pessoas de fora, porque a arquivologia é tão pequena no Brasil que a gente já se conhece, né? Então, ou eu busco gente de fora da arquivologia, de fora do Brasil, ou pessoas de outras áreas e que vêm atuando, e vocês são um exemplo disso. Essa mesa foi super riquíssima, tanto é que nós chegamos a mais de 70 pessoas. Isso é difícil num evento, numa semana como essa, que é uma semana nacional e internacional de arquivos, em que vários eventos estão acontecendo. A gente conseguiu reunir mais de 70 pessoas, isso porque o assunto é interessante e os convidados também instigaram que as pessoas a virem até aqui. Então, muito obrigado pela disponibilidade e generosidade de vocês. Eu fiquei curioso aqui, Stefan. A gente já sabe que o José Luiz, o background dele é em química de polímeros, né? Mas nos bastidores, quando nós entramos, o Stefan estava falando um pouco da tua trajetória profissional, assim, e eu gostaria que rapidamente tu só nos dissesse, assim, qual que é o teu background, qual a tua área de atuação. O microfone está desligado, Stefan. Tá. Peraí. Aí, agora deu. Tá. Obrigado. Então, a minha primeira formação pós-escolar, eu sou marceneiro. Depois de fazer marcenaria, eu fiz 3 anos de estágios em museus e junto a conservadores, restauradores no mercado privado, antes de ingressar na faculdade, no curso de conservação e restauro de bens culturais na Alemanha, em Colônia, que era um curso em período integral de 5 anos. E depois eu fiz ainda 3 anos de química, principalmente voltada à parte orgânica, de materiais naturais. Antes de ganhar Fulbright, eu fui Fulbright Fellow nos Estados Unidos, na Universidade de Delaware, e trabalhei 3 anos junto com o professor Richard Walbers e outros profissionais da Universidade de Delaware. E no meio do meu curso de conservação e restauro, ainda fiz um estágio de meio ano no Museu da Província de Alberta, no Canadá, também na área de conservação e restauro. E depois, inúmeras outras passos, mas também fui professor na Universidade Nova de Lisboa, na área de conservação e restauro, de pinturas e arte contemporânea. Olha, muito bem, legal. Tu vê isso, e agora a gente está aqui reunido para falar de arquivos, documento arquivístico. Isso é muito legal, esse mesh. E por isso que o nome do laboratório também é transdisciplinar, né? A ideia que é da gente chamar pessoas de diferentes áreas é isso. Inclusive, já deixo aqui o convite para próximo dia 12, daqui 2 dias, a nosso próximo evento, que vai trazer uma bibliotecária, uma museóloga e uma arquivista para falar desses desastres no Rio Grande do Sul, em cada uma dessas esferas da informação, digamos assim, biblioteca, museu e arquivo, e a gente vai conversar um pouco sobre as oportunidades, digamos assim, que surgiram pós-tragédia, né? Então, aconteceu a tragédia, o que a gente fez disso, como que a gente ressignificou? Bom, considerando o tempo, a gente tem, apesar que temos 30 minutos, então eu criei blocos assim de perguntas que o pessoal foi fazendo aqui no chat, e tem muitos elogios aqui, agradecimentos. O Transdoc também postou aqui, a Daya, que está nos bastidores, postou aqui, para quem quiser certificado,
tem esse link do Google Forms aí para pedir o certificado, tá? Mas só para quem quer certificado. E pronto. Então, Stephen, aqui as perguntas, elas vão em torno, assim, da questão do refilamento, né? Porque, imaginava. Pois, e tu já disseste na tua apresentação, e foi o que me chamou a atenção também, que, de fato, não é uma técnica recomendada, né? O próprio Arquivo Nacional não recomenda, e a minha pergunta é mais, tentando fazer aqui um apanhado das questões que o pessoal fez. Aqueles documentos ficaram lá, depositados naquelas caixas, boa parte daquelas caixas eram caixas poliondas, quer dizer que a água não vazou e secou, depois que aquilo baixou, ela ficou hospedada dentro daquela caixa poliondas, correto. Aquilo secou dentro de, sei lá, 6, 7, 8 meses, e aquilo endureceu. 8 meses. E aquela parte que estava na base, nas laterais, basicamente aquilo endureceu, ficou gesso. A gente tem 2 cenários. Enquanto o material está molhado, encharcado de molhado, o papel é extremamente vulnerável, né? Por exemplo, se a gente tentasse separar, por fora a gente tem aquela camada de micro-organismos que a gente pode entender como uma biomassa né, em forma de gel. Né? Tudo é uma matéria molhada e escorregadia, e quando você começa a mexer no papel, como ele ficou 8 meses ensopado, vamos dizer, com a água, e já externamente, inicialmente com sinais de metabolização pelos micro-organismos, né, a gente tem essa crosta. Então, a separação, ela por si só constitui um risco muito grande, imenso. E por isso eu preferi secar esses tomos, maços, integralmente. Agora vem a segunda questão. Quando essa massa seca, se a gente se deparou com essa crosta externa que nem com escovas de aço a gente conseguia remover, né? E jamais com trinchas e qualquer método convencional. E aí, para ter o acesso às informações, a gente começou a experimentar com tomos que pela administração foram liberados da área que visivelmente eram da prestação de contas, que nem se precisava mais tratar, para entender como a gente pode ter acesso à informação que ainda se encontra ou encontrava preservada no interior dos tomos, né? Então, eu gosto de dizer, é como se fosse uma ostra com uma crosta externa inacessível e por dentro tem a coisa valiosa preservada, né? A pérola. Então, como a gente tira a casca da ostra e chega na pérola? É isso. E essa crosta, como eu descrevi, eu sei que a apresentação foi muito rápida, mas é como se fosse um concreto, algo entre um concreto e um gesso, né? Quando totalmente seco. E aí a questão, vamos deixar do jeito que está, né? Eu vi, inclusive, um comentário de uma profissional do Arquivo Nacional, né, que diz que o arquivo não autoriza guilhotinagem. É lógico que não, né, mas a gente tem que pensar, se a gente quer acesso à informação, alguma coisa tem que ser feito. E eu faço uma outra observação muito importante. No caso desse acervo específico da Secretaria da Cultura, não do Museu do Carvão, se tratou de um acervo exclusivamente administrativo, né? Então, na realidade, não era um acervo histórico-cultural de alto valor histórico, mas de informações de projetos culturais, etc. Então,
por isso que se chegou bem avaliando essas opções, quando fizemos testes em tomos e maços que eles propriamente já disseram que ia ser descartado ou proposto para descarte, a gente fez os testes com inúmeras ferramentas e no final dessa viagem a gente chegou na solução do refile, né? Que claro que eu como conservador em tese jamais faria, mas às vezes temos situações que requerem medidas específicas, né? E assim, a alternativa é manter a crosta e o objeto todo colado e impossibilitando o acesso à informação. Sim, a minha pergunta ia ser se vocês chegaram a fazer um teste sobre, bom, aquilo secou e ficou duro, né? Se vocês chegaram a fazer um teste de molhar aquilo de novo para tentar folhar, né? Tentar descolar uma da outra, separar uma da outra depois de molhar novamente em alguma coisa, não. Não, fiquei pensando assim, seria possível. que esse processo de molhar novamente, ele deixa o papel novamente muito vulnerável, né? E essa matéria parcialmente já metabolizada, ela também já perdeu a informação, que ela é toda preta e consumida, né? Então, é um pouco... claro que num acervo histórico, a gente provavelmente não teria tomado a mesma decisão, né? Mas, assim, se você quer ter acesso, tem que fazer alguma coisa. Isso é importante, né? Porque existem os padrões, existem as regras, e está tudo certo. Mas, para além disso, existe também uma realidade em que aqueles padrões, aquelas regras, eventualmente não vão se aplicar, porque é um caso, ninguém nunca pensou assim, o que vamos fazer depois de 8 meses, um documento alagado que vira uma pedra? Não, ninguém pensou nisso. Então, é algo inédito e que, também por ser algo inédito, algo diferente teve que ser feito e a solução foi essa, né? Então, eu entendo, é um risco, né? Porque nesse momento documentos podem estar dobrados, por exemplo, ou mal posicionados, aí rasgam o documento no meio, etc. Agora, já vou fazer... Não foi tudo indiscriminadamente guilhotinado, né? Inclusive, essa medida nos forçou a desmetalizar essas ostras, essas crostas, imagina isso, e a gente tinha diversos tomos, né, conteúdos de caixas com plantas arquitetônicas, etc. Esses foram rigorosamente não guilhotinados, porque você fragmentaria a planta, né? Então, a posteriori, agora, tem que se ver como se trata desse tipo de material, né? Então, a gente, logicamente, deixou algumas coisas e quase sempre mantivemos um lado, vamos dizer, da lombada, não guilhotinado, né? E sempre se procurou olhar por dentro se a gente pode remover essa parte, né, que no máximo se perdeu um número da página, alguma coisa. Em poucos casos, claro que se perdeu alguma informação, mas senão você não vê nada, né? É a questão entre tudo ou nada. Tudo ou nada, exato. Inclusive, sabe que... Bom, não vamos avançar. Eu ia entrar num outro tópico de avaliação documental, mas aí é outra praia, a gente deixa para outro dia. Mas sim, legal, boa explicação, Stephen. E uma outra pergunta que tem aqui para ti é em relação a... Eu não entendo nada, mas provavelmente tu vai entender, e se tu não entender, a gente pede ajuda aqui para quem perguntou. Qual foi a redução logarítmica de fungos alcançada com ozônio e qual era o nível de contaminação inicial? Bom, então, esses números é uma questão que agora é complicado, mas o que a gente pode dizer e que é bem facilmente compreensível para um público bem amplo. Nós fizemos no Museu do Carvão a amostragem e contagem microbiológica
da parte do acervo não atingida pela água da enchente. Então, né, sempre a água sobe uma certa altura, essa parte molha e tem uma outra parte acima dessa cota da água que não molha. Então, a gente fez a amostragem do material não atingido pela enchente e o nível que foi obtido pela desinfecção do ozônio foi, em grande parte, igual ou inferior ao material não atingido pela enchente, que tem uma carga microbiana natural, né? Então, esse é o nível obtido. Eu acho que isso explica da forma melhor o efeito e a eficácia. Certo, muito obrigado. Pronto, e aí tentando fazer um compilado, né, das questões feitas para o José Luiz, eu estou desenvolvendo uma pesquisa junto ao Transdoc, que a gente está tentando identificar os países, ou os arquivos, vamos chamar assim, mas os países que têm plano de gestão de risco, e a gente tem visto muito pouco, né, porque, de fato, como eu te disse, até o convite que motiva... aquilo que motivou a gente a te convidar foi pesquisar sobre planos de risco, ver que muito pouco se tinha voltado para arquivos, mas aí quando a gente via, tem para museu, em vários idiomas, e a gente foi ver que em português tu estava envolvido, então foi indo, que é um exemplo incrível esse guia que tu mostrou, ele é bastante didático, de certa forma, né, e interessante. Então, a gente percebe que os museus parecem mais preparados para essa gestão de risco, né, do que os arquivos. E dos 10 países que nós pesquisamos, que são os 10 países que compõem, junto com a pesquisadora Javiera, que também é do Transdoc, dos 10 países da América do Sul, só 4 têm plano de gestão de risco, né, que é o Brasil, a Colômbia, Equador e Peru. Então, imagina, de 10, só 4 tem. E justo aqui na América Latina, onde a gente tem vulcão, tem terremoto, tem, né, pouco investimento em acervos, portanto, tu vai ter uma probabilidade de incêndios maiores e tudo mais. Pronto, isso era só um comentário, assim, geral sobre a questão do plano de risco, né? E posso dizer uma coisa, Jonas, claro, a respeito disso? Muitas vezes a instituição tem um plano reconhecido de gestão de risco, que é um documento que a gente chama de documento morto. Foi feito o plano 5, 10 anos atrás, escreveu-se o documento e foi parar numa gaveta, não serve para nada. Serve só para falar, eu tenho um plano de gestão de risco. Na prática, não serve para nada. O plano de gestão de risco tem que ser um documento vivo na instituição. Tem que ter equipe, tem que ter dono, eu sou o responsável. Você tem que ter responsabilidade, obviamente tentando incluir, porque tem a parte de edifício, tem a parte de limpeza, tem segurança, tem vários aspectos. Então, fala-se muito que há planos escritos, mas o que eu vi na prática, plano vivo de gerenciamento de risco de forma abrangente, pouquíssimo, né? Pouquíssimo. E aqui eu tenho uma referência fantástica aí no Brasil, que é a Fiocruz. Não sei se você teve a oportunidade de conversar. É uma instituição onde o plano de gerenciamento de risco é vivo. Acho também porque a Fiocruz faz biossegurança, tem uma gestão mais ampla de risco, né? Onde está integrada a parte do acervo, né? Mas prestar atenção para isso. O fato de falar tem plano de gerenciamento de risco não quer dizer que está preparado ou está fazendo o gerenciamento de risco. São duas coisas bem diferentes, importantes prestar atenção nesse aspecto. E se a gente pudesse fazer um resumão, assim, em uma frase, o que é um plano de gerenciamento de risco? Eu poderia dizer que então, vamos organizar um plano, verificar o que tem mais um índice de risco elevado até um baixo risco, propor estratégias para mitigar cada um deles, ou agir em caso de acontecer. E aí, com o tempo, isso vai se atualizando. Pronto, agora, por exemplo, uma pergunta aqui da Débora, né? Que é a Débora Flores, que é diretora do Arquivo Geral da UFSM. Eles elaboraram um plano estratégico deles e tem um capítulo que é sobre o plano de avaliação e gestão de risco. E nesse plano foi identificado o risco catástrofes naturais / humanas,
sendo considerado como de impacto muito alto. E a chance? Porém, com a probabilidade baixa. Exato. O risco é a combinação dos dois. Queria saber do José Luiz se ele considera que no sul do Brasil, ou em todo o país, esse risco deve passar a ser considerado com uma probabilidade muito alta com a iminência né, desses desastres ambientais. Assim. Tá, primeiro vou voltar à sua primeira pergunta. Os elementos básicos. Primeiro tem que ser um plano vivo. Ter um documento escrito não serve para nada. Você vai perder tempo, vai investir recurso, tempo, vai fazer o documento, vai servir para mostrar que tem o plano, né? Para ser referência, né? Ser provar, digamos assim. Mas em termos de fazer a gestão eficaz, não tem. Os aspectos importantes, identificar os riscos em sua totalidade, a identificação abrangente dos riscos, entender quais são todos os perigos naquele contexto específico ali, desde os processos acumulativos até nesses desastres, essas coisas catastróficas, para não deixar nada fora do nosso radar. Segundo aspecto, analisar e priorizar. Né? Analisar, eu dei um exemplo ali, tem essas ferramentas de quantificar. Quando você prioriza, vamos supor, você identificou 100 riscos para o seu acervo. Fizemos a análise, são priorizados lá. Um aspecto muito importante da análise da gestão de risco é o que chamar de critério de risco. Quais são os riscos aceitáveis para a instituição? Lembra do exemplo da viagem de avião? Eu aceito, toda vez que eu faço a viagem de avião, eu aceito o risco. Sem problema. Eu sei que o impacto é catastrófico e eu sei que a chance é pequena, para mim é um risco aceitável. Tem que fazer isso também, para você não perder tempo e energia e recurso tratando risco pequeno e esquecendo de tratar risco prioritário. Entendeu? E às vezes isso acontece muito em função do treinamento profissional, do modismo, etc. Então, assim, definir o critério de risco abaixo desse valor, aceitável, não vamos nos preocupar. Esses são os prioritários, aí sim. Quais são as estratégias para prevenir, para nos prepararmos para responder? Né? Evitar, bloquear, detectar, qualquer coisa que é feita está dentro de uma dessas 5 esferas. Quanto que vai custar? Tem a parte de custo-benefício. Se eu tenho 3 opções para reduzir o risco, né? Eu tenho um custo de implantação, eu tenho um custo de manutenção anual, quanto que cada opção vai baixar do meu risco? Ela baixa a chance, ela baixa o impacto, e quanto que ela vai custar? Então, dá para fazer essa análise de custo-benefício, né? Implementa o que foi definido como prioritário, e aí tem que monitorar, porque os valores relativos mudam, o tamanho do acervo muda, entendeu? Então, é um processo contínuo, fundamental. Fazer um documento uma vez só e falar tem um plano de gestão disso, não funciona. Funciona então, respondendo a acreditação para... Respondendo a questão da Débora, né? É vivo, né? E voltando à questão da Débora, desculpa, Débora. Cada risco, a gestão de risco é uma coisa transdisciplinar. Então, por exemplo, se a gente está falando de risco de enchente, da probabilidade de enchente, nós temos que falar com o pessoal da área de hidrologia, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm modelos hidrológicos, dependendo do cenário de mudança climática. Isso é uma coisa da área deles, que vai falar a mancha de inundação nesse cenário aqui de mudança climática 1 vai atingir essa área aqui, mais provavelmente, ou com essa probabilidade. Então, tem que trazer esse pessoal, né? Em vez de a gente ficar tentando inventar e falar vai ser mais, vai ser menos, traz o pessoal que trabalha com isso, que faz esse estudo probabilístico de período de recorrência desse tipo. Tem para terremoto, tem para incêndio, tem as áreas específicas. Vamos colaborar. Nós temos que sair também da nossa área de conforto, de domínio, né, de temático. Temos que colaborar com o Corpo de Bombeiros, com a polícia. Né? Existe muita informação útil. E aí é caso a caso. Depende da localização da instituição, depende da localização do acervo. Né? Obviamente, o corpo d'água lá em questão vai ter uma análise lá do pessoal da área de hidrologia que vai nos permitir falar a chance de recorrência de um evento desse porte, né, é tantos por cento a cada 10 anos, a cada 30 anos tem 50% de chance disso voltar a acontecer. Essa é a informação importante. Né? A gente sabe que vai aumentar, né? Mas não vai sair de uma coisa tipo, muito rara para muito frequente. Então, né, é fundamental tratar, lidar e nos aproximarmos e colaborarmos com essas distintas áreas. Né? Porque também, se ficar muito no achismo, né? Eu acho que é alto, eu acho que vai ser muito, não leva a resultados que são, né, efetivos, né, que são importantes para a instituição.
Né? Mas voltando, cada caso é um caso, obviamente a tendência é aumentar a frequência, né? Mas aí a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada também, aumentar de quanto. Né? Que isso aí vai nos permitir, já sabemos o tipo de impacto, que já passamos por inundações. Então, o impacto é esse que foi visto aí, às vezes com um pouco mais de água, né? Mas o tipo de dano que vai acontecer é o que o Stefano nos mostrou. Qual vai ser a frequência disso agora para o futuro? Né? Vai ser a mesma aí de uma vez a cada 100 anos? Vai aumentar? Né? E não precisa saber exatamente uma vez a cada 25 ou 26 anos. Se a gente tiver uma ideia, se é na faixa de cada 30 anos, cada 100 anos, cada 500 anos, isso já nos permite, com aquelas escalas numéricas que eu mostrei, quantificar o risco. Obviamente, capturando a incerteza, que a incerteza existe sempre na análise do risco. E fazer caso a caso. Não sei se eu respondi. Sim, e esse teu último comentário, ele responde outras perguntas que vieram no sentido de, tá, mas como que eu crio critérios para priorizar, né? O que é prioridade, o que não é? Existem linhas de prioridade conforme o risco? Ou então, como é que eu faço isso? É uma comissão interna, ou eu faço uma audiência pública, eu consulto a sociedade, qual o método que eu uso, né? E para isso existem métodos, né? Alguém comentou aqui tabelas ABC, tem também no próprio guia, né? Dos museus, de gestão de risco dos museus, ele também traz um método, né? Existem outros que chamam matriz de risco, em que a gente vai colocar de muito provável a raro, e depois as consequências, né? Uma consequência insignificante até uma consequência grave, isso vai te dar parâmetros para ir alocando esses elementos dentro dessas caixinhas e aí definir o risco, né? Mas existem métodos. Então. Essas caixinhas, né, de alto, médio, baixo, ou vermelho, amarelo, Isso. verde, esse é o chamado análise de risco qualitativa. A gente está só estimando, né? E muitas vezes o resultado, quando a gente tem muitos riscos, né, o risco de adotar essa abordagem é que você tem todos os riscos como médio. Então, né? Então, entre esses, como que a gente vai priorizar? Certo? Então, quais escalas ABC que estão lá no manual, que foi essa escala numérica que eu mostrei brevemente, né, onde a gente quantifica a frequência esperada de acontecer o evento. E aí é onde vem a colaboração com o pessoal da área de hidrologia, da área de segurança, etc. E o impacto, é possível, então, quantificar os riscos um a um e fazer a comparação individual. Aqueles são os critérios, chance e impacto. Mas eles estão mais elaborados um pouquinho, se vocês olharem lá. Quem faz, né, depende do início, qual que é o escopo da análise de risco. É a nível da instituição ou é a nível do município? Vai depender muito quem faz. Se é a nível da instituição, é equipe institucional, mas você vai precisar colaborar com atores externos, a universidade, às vezes a polícia, o corpo de bombeiros. A avaliação da perda de valor esperada, que é um pouco mais subjetiva, aí também pode fazer consulta, né? Consulta com a equipe, consulta com usuários, né? Fala, se hoje o meu acervo está assim, se amanhã ele está molhado lá, danificado conforme mostrou, né, o Stefano, e parcialmente acessível, quanto que isso representa de perda de valor para o acervo? É uma perda total? É uma perda muito grande, 80%? É uma perda intermediária, 50%? Né? Isso é um processo, né, de construção de consenso, de consulta. O ideal é se envolver, né, o maior número de pessoas, de áreas de conhecimento, mas varia muito de caso a caso, né, do objetivo, da capacidade de quem vai fazer aquilo, depende muito. Né? Por exemplo, na Fiocruz no Arquivo Nacional, criou-se um grupo de trabalho a nível da instituição, né, das diferentes áreas, que foi trabalhando junto, consultando, obviamente, né, setores afins de relevância, para chegar nisso. Mas o critério básico para quantificar, né, medir o tamanho do risco é chance e impacto. E pode ser numérico, ABC, pode ser grande, médio, pequeno. Esse é o quant, né? Entendeu? E aí depois você vai priorizar e depois vem a tomada de decisão. Dado esse resultado, o que a gente aceita aqui? E onde que nós vamos colocar os recursos? E aí entra a parte de custo-benefício, etc. Lembrando que a importância relativa dos componentes do acervo já está incorporada, né, na parte do impacto, nas escalas ABC. Se eu estou tratando dois objetos, minha Mona Lisa e um outro quadro qualquer lá do Louvre, né, furto de quadro, pode ser a Mona Lisa, pode ser um outro quadro qualquer. Obviamente, se for a Mona Lisa, o impacto é muito maior. Né? Esse tipo de informação da valoração do acervo já está incorporado na escala ABC, onde você já integra
né, a importância relativa dos componentes, conforme eu mostrei rapidamente com os fundos do Arquivo Nacional. Também. Olha, gostaria de agradecer o Stephen, ao José Luiz e ao nosso público, ao Transdoc, por ter proporcionado esse momento para a gente também, a todos os ouvintes que acompanharam até agora, a gente, um público bastante significativo, fiquei bem contente, como eu disse antes, né, considerando que se trata de uma semana nacional de arquivos, tem vários eventos espalhados, e a gente teve um público bastante consistente, e que bom que eles puderam ter a chance, assim como eu, de ter a chance de mediar, eles tiveram a chance de ouvir dois grandes profissionais dessa área que trouxeram muitos insights que, com certeza, alguém aqui vai sair para utilizar, eu, com certeza, especialmente nas minhas pesquisas agora relacionadas à gestão de risco. E para agora, então, convido para as palavras de despedida. Stefano, muito obrigado. E vocês têm algum novo projeto em vista, assim? Como é que está o andamento em relação ao acervo da cultura? Já terminou, da Secretaria da Cultura? Acabamos de entregar 2 semanas atrás o acervo da cultura e estamos com mais um acervo que foi transferido para São Paulo, da Câmara dos Vereadores, e estamos vendo mais 8 outros acervos na região, que estão ainda em estado úmido, molhado e esperando o tratamento. E, pelo jeito, tem bem mais. Assim, bem mais. O que a gente está sentindo é que tem inúmeros acervos ainda que não foram tratados, e nem tão secos. Então, bom, e sem muita previsão do próprio poder público conseguir fazer isso, porque é inviável, mão de obra, equipamento, tudo isso, né? Então, eu acho que uma palavra no final, a gente já está vendo na mídia, pelo menos, que alguns acervos já estão sendo descartados. Sim. E se trata de acervos que estavam em estado melhor do que o da Secretaria da Cultura, eles já estão jogando fora. Né? Então, pelo amor de Deus, o que eu quero dizer, há solução sim. Né? E mesmo se é necessário guilhotinar, a gente tem uma taxa de perda total em torno de 20%, né? Que realmente já degradou a um nível, são pastas pequenas, etc., com uma capa plastificada que o conteúdo deteriorou-se totalmente, mas o restante a gente conseguiu recuperar a maior parte da informação. Ela está presente, acessível e, inclusive, será digitalizado em seguida. Né? Então, eu quero fazer um alerta e cuidado com a decisão do descarte. Deixa alguém avaliar que saiba avaliar, né? Por exemplo. Bom, muito obrigado, Stefano. José Luiz, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco. Foi um prazer conversar contigo, te conhecer pessoalmente também. Pessoalmente e virtualmente, né? Igualmente, José Luiz. Prazer foi meu. Falamos logo mais. Com certeza, foi um grande prazer, agradecer pelo convite, pela oportunidade. Jonas também, obrigado. Prazer. Eu quero só colocar uma sugestão que eu sempre faço, não sei, Jonas, aí, grupo de pesquisa, às vezes, dessa vez, decole, fazer essa coleta de dados estatísticos nacionais voltado para o arquivo, para a área de arquivos. Né, eventos passados afetando negativamente arquivos no Brasil. Né, conforme eu mostrei aqui para os museus do IBRAM. Eu acho que é bem útil para informar a análise de risco, vai fortalecer o setor, vai fomentar a adoção da gestão de risco no setor, uma vez que a gente tem estatísticas nacionais. Né, eu sempre insisto nisso, eu acho que é uma ferramenta muito importante. Fica a sugestão e só rapidamente, mais recentemente eu tenho trabalhado um pouco menos com a gestão de risco, um pouco mais com a conexão entre o trabalho nosso com acervos culturais e os objetivos do desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030 das Nações Unidas. Né? No site do IPE tem bastante informação, acho que
o nosso papel na área de patrimônio, obviamente, né, no caso específico do arquivo, é preservar e dar acesso, né, fundamental, a gestão de risco está aí para nos ajudar, mas é importante também nós conectarmos, né, ativarmos esses acervos no sentido de realizar o potencial máximo desses acervos para contribuir, né, para essas diferentes áreas aí de integração, de paz e justiça, vários aspectos onde os arquivos têm um papel fundamental e contar essa história. O nosso trabalho com o arquivo também, né, os arquivos contribuem de forma muito importante para o desenvolvimento sustentável. Então, conectar essas duas coisas, proteger o acervo, mas também ativar e comunicar a importância desses acervos, porque muitas vezes, quando os países comunicam o progresso em relação ao desenvolvimento sustentável para as Nações Unidas, o patrimônio cultural não está presente. Não aparece. E isso é falha nossa por não, né, nos fazermos presentes. Então, é um chamado interessante, né? Temos aí mais 5 anos até 2030. Isso. É uma oportunidade. Muito obrigado. A gente que agradece, José Luiz, e tem já uma pequena resposta, assim, a gente tem alguns grupos de pesquisa dentro do nosso grupo de pesquisa no Transdoc, algumas linhas de pesquisa, e uma delas é o mapa dos arquivos alagados internacionais que a gente está fazendo, e um mapa nacional dos desastres, então em breve vai sair. Tá, perfeito. Interessante. Parabéns. Mais uma vez, obrigado a todos e a todas, e nos encontramos na próxima quinta-feira, no mesmo horário, no mesmo canal, para daí falar sobre esses desastres, essas enchentes que aconteceram no nível das bibliotecas, com a Priscila, que é bibliotecária da Biblioteca Girassol, no bairro Sarandi, em Porto Alegre, com a Isis, que é museóloga, é conservadora, restauradora e trabalha no Museu Estadual de Artes do Rio Grande do Sul, e com a Débora Flores, que vai representar os arquivos e vai mostrar o que aconteceu a nível da UFSM e o que o Transdoc vem fazendo para recuperar esses documentos. Então, muito obrigado e espero todos vocês na próxima. Parabéns. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.